Bom dia, povo de Deus. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado, na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos, o evangelho de hoje fala do Lázaro e o rico. Lázaro, um homem pobre, humilde, que ficava à porta do rico, mendigando as migalhas que caíam no chão. Jesus nos ensina no evangelho de hoje que nós devemos nos preocupar com a nossa vida aqui na terra, nos preocuparmos em relação aos seus mandamentos, principalmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós vemos que no evangelho Lázaro ficava mendigando, não é? E o rico fazia festa, tinha todo um luxo, e ao morrer, Lázaro foi para junto de Abraão, para o céu, e o rico para o inferno. E nós compreendemos nesse diálogo entre o rico e o Lázaro que ele suplica, né, que que Lázaro fosse até a casa dele, falar aos irmãos que se convertessem. E aí então Abraão disse que não tem como, né, nem que se ressuscite mortos, eles se converteriam, que eles escutem os profetas. Então, nos dias de hoje, nós precisamos estar atentos, porque a palavra de Deus nos adverte. A atenção àqueles que anunciam a palavra de Deus, à igreja, e a nossa vida, as nossas escolhas, elas são importantes porque elas nos levarão para a eternidade, seja para o desprezo eterno, seja para o céu, para junto de Deus. Então, a parábola de hoje nos ensina que nós devemos nos preocupar com a nossa conversão, com a nossa mudança de vida. A ideia não é que todo rico vá para o inferno, não é essa, mas é entender que enquanto nós temos condições, nós temos bens, que nós possamos olhar o outro, olhar o sofrimento, a necessidade do outro, para que haja uma verdadeira conversão dentro de nós. E assim nós podemos conquistar o céu, através da nossa conversão verdadeira, através das nossas atitudes, através do nosso testemunho, que nos leva à salvação eterna. Então, que possamos, até mesmo na nossa própria condição humilde, né? Você pode não ter, né, ser rico, né? Mas você tem
condições de ajudar o irmão, de estender a mão àquele que sofre. E isso vai ser levado em consideração. E entender que quando chega o momento, quando chega a hora da nossa Páscoa, ali se encerra toda uma caminhada. E aí vamos levar para junto de Deus as nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que fizemos para garantir o céu ou o inferno. Fica a nossa escolha. Mas desde já, amados irmãos, nós fomos criados para o céu. Você nasceu para o céu, nasceu para alcançar a vida eterna. E é com muito sofrimento, com muita luta, que nós vamos conseguir o céu, porque nós devemos já cuidar aqui na terra, durante a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ajude nessa missão de chegar ao céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família. Amém.